gravando esse vídeo de orientação, que é para passar para vocês aí, discutidores, sobre os casos que nós vamos discutir na segunda-feira, né? Segunda-feira, na sessão que chama Chegou o Paciente com Ceratocone, que vai acontecer de 14 às 16 horas, tá bom? Então, o CBO passou para a gente aqui o roteirinho das perguntas que tem que ser passada para vocês, né? Que está lá na programação já do Congresso. Então, em São Paulo, lá no estúdio, estarei eu, Frederico Bicalho e o Pablo Rodrigues, tá bom? Nós estaremos lá coordenando aí vocês aí na discussão dos casos. Então, colocamos aqui uns casos que é para chamar a atenção para o tema que eles querem que debate, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos discutir é, no caso de adolescente e adulto, se está progredindo ou não. Então, qual é o melhor critério para definir que o cone está em progressão? Para fazer, por exemplo, uma indicação, seja de anel, de crosslink, do que for, né? Então, existem alguns médicos que preferem utilizar mapa diferencial, outros o K2 da ceratometria simulada, outros o K médio, o K máximo, o aumento na refração, redução da paquimetria, ou tem médicos que qualquer um, assim, de todos esses parâmetros, se basta um deles mostrar alguma alteração relevante, né? O que seria relevante? Mais do que 0,75 por ano? Talvez, é uma coisa para a gente discutir, né? Mas assim, vamos fixar num desses critérios aí, ou qualquer alteração em qualquer um deles é relevante. Aqui eu acho que vale a pena também a gente discutir sobre as flutuações de exame, né? Muitas vezes a gente vê um paciente que no exame mostra uma curvatura mais aumentada, no exame seguinte, às vezes o paciente não pode operar ou some, né? Por motivos financeiros, ou perdeu o convênio, aí não pôde fazer talvez um crosslinking que a gente indicou, aí ele volta na consulta seguinte e por incrível que pareça, a ceratometria dá mais baixa do que a da consulta anterior e até já não teria mais indicação de fazer crosslinking, né? Então, assim, será que existe a necessidade de repetir o exame? A gente faz um exame, parece que está progredindo e vamos fazer então um segundo para confirmar? Então, acho que são alguns temas interessantes para a gente poder debater. Então, esse é o primeiro debate nosso, tá bom? Segundo debate que nós teremos é esse daqui, ó. Tratamento imediato ou agendar uma reavaliação futura. Então, colocamos aqui um caso clínico. Uma primeira consulta, o paciente nem sabia que tinha cone, homem de 30 anos, presta atenção, então homem mais velho, né? Relata que o óculos está fraco, muito atópico, coça os olhos, já tentou usar lente rígida, mas não conseguiu, dificuldade de tocar os olhos, etc. Os dois olhos são bem semelhantes, tá? Então, o que a gente mostrar aqui para o olho direito vale para o olho esquerdo também. Então, há um ano ele fez esse óculos aqui, ó, plano menos 2,5. Observa como é que subiu a refração dele, ó. De plano menos 2,5, ele chegou aqui com menos 5, menos 3,5. Então, se a gente for avaliar a refração como critério de progressão, ele teve uma progressão grande, né? Nós não temos dados de consulta anterior, a primeira consulta dele no consultório, mas pelo óculos antigo para hoje, a gente observa que teve uma diferença grande aqui, né? A ceratometria simulada 49 por 53, 3,5 de cilindro, o K máximo 58, uma paquimetria 406, então típica de ceratocone, ponto mais fino 399. Ele não sabia que tinha ceratocone, né? Fez topografia pela primeira vez na vida e descobriu que tem ceratocone agora. A pergunta é a seguinte: com essa primeira consulta, com esse aumento grande da refração, a gente já indica um tratamento cirúrgico de cara para esse paciente? A gente já indica um anel, por exemplo, ou um crosslink, o que for, porque a visão dele é razoavelmente boa, né? O 20/25 mal, né? Ou não, ou a gente marca uma segunda consulta e aí, se tiver tendo progressão confirmada por alterações topográficas na minha mesma clínica, né, os mesmos aparelhos, aí a gente indica um tratamento cirúrgico. Então a pergunta é: tratamento cirúrgico agora, né? Precisamos esperar alguma coisa para tratar esse indivíduo, ou já tratamos de uma vez, ou precisamos de marcar uma consulta, tá bom? Então esse é o ponto a ser debatido, né? Tratamento cirúrgico imediato ou não. E em seguida, o caso seria o mesmo. Agora muda a conduta se, em vez de ser um homem de 30 anos, se fosse uma criança de 10 anos de idade. Então, uma criança de 10 anos de idade com um ceratocone, que não há dúvida que é um ceratocone, né? Curvatura chegando a 53, né? Se fosse uma criança de 10 anos de idade
eu já parto logo para um tratamento cirúrgico, né, partindo daqueles princípios de que criança, a tendência de progredir é altíssima, né? Tem trabalhos que falam que 88% das crianças que têm ceratocone vão progredir. Então, precisa esperar alguma coisa ou não? Muda alguma coisa em relação ao paciente anterior de 30 anos? Tá? Então, esse é um desdobramento então, daquele caso anterior, tá bom? Muito bem, agora o outro tema a ser discutido é PRK em ceratocone. Intolerante à lente de contato, a córnea é espessa, o cone está estável, baixa a metropia. Quem é favorável a fazer PRK em paciente que tem ceratocone ou o fato de ter ceratocone já é uma contraindicação absoluta à realização de PRK? É interessante que a gente investe muito em equipamentos, tipo Pentacam, Galilei, equipamentos para fazer diagnóstico precoce do ceratocone, isso na propedêutica da cirurgia refrativa, para poder descartar os casos que têm risco de ser ceratocone, e aí você não vai fazer cirurgia refrativa, né? Mas hoje em dia existem muitos grupos aí fazendo, então, PRK em pacientes com ceratocone. Então, você imagina, ele já não é nem ter dúvida se é ceratocone, não. São pacientes que realmente têm ceratocone, mas têm condições favoráveis, né? A metropia baixa, córnea espessa, podemos colocar até aqui idade acima de 30 ou de 35 anos também, né? Então, aqui o caso seria esse, ó, paciente com ceratocone inicial, homem de 35 anos, deseja cirurgia refrativa, refração estável, nega atopias, boa visão com óculos, não tem interesse em usar lente de contato. E ao exame dele tem então essa refração baixa, lembrando que quando o paciente tem astigmatismo com hipermetropia, a ablação fica bastante diminuída, né? Uma vez que a correção de uma das ametropias já corrige a outra automaticamente, né? Ele tem visão boa, observa, tem visão boa, ele só que deseja não usar óculos, tá certo? Ceratometria baixa, observa que pela ceratometria a gente nem fala que tem ceratocone, 41/44, no olho esquerdo 42/45, mas quando a gente vai ver a morfologia aqui do mapa sagital aqui do paciente, né, observa que não há dúvidas de que se trata um ceratocone, tá certo? Então, é um ceratocone, não há dúvida nenhuma, apesar de ter uma curvatura baixa, é um ceratocone realmente inicial, que tem visão de 20/20, né? O K máximo não é muito aumentado também, paquimetria razoavelmente boa, né? Olha, o ponto mais fino 501, 508, né? Então, é uma córnea razoável. E aí, senhores? Operamos ou não? Com certeza, se a gente não tivesse a topografia, a gente iria operar, porque olhando os números aqui, os valores, não tem nada que chame muita atenção, né? Agora, quando você vai ver a topografia, tem essa imagem aí, típica de ceratocone. Então, a pergunta é, alguém aqui tem uma objeção aí absoluta em fazer PRK em paciente com ceratocone, ou num caso como esse aqui, que a gente faria uma ablação aqui, que não chegaria a 50 micra para corrigir o grau total desse paciente, né? Poderíamos fazer, paciente, claro, estando muito bem orientado dos riscos, possibilidade que vai precisar até de uma cirurgia de anel aí se desestabilizar o cone, mas que a chance de desestabilizar é pequena, né? Então, essa é a discussão, tá certo, gente? Do caso 3. Caso 4, ainda PRK em ceratocone. Então, o paciente tem essa pelúcida like aqui, que a gente consegue ver aqui na topografia. É uma mulher de 47 anos de idade, bastante, já uma córnea com bastante rigidez de crosslinking natural, né? Ela é médica, deseja cirurgia refrativa. Refração estável, ela é dependente de óculos, não consegue ficar sem óculos, nega atopias, usa lente de contato rígida em eventos sociais, mas ela prefere usar óculos. Exame, também o olho direito e esquerdo muito parecido, então nós vamos fixar aqui nas topografias aqui de um olho só. Mas a refração atual dela, mais 3 com menos 6, que um pouquinho mais de astigmatismo, né? 20/20, tá com essa curvatura 37/43, olho direito, 37/43, parecido do olho esquerdo, né? A pelúcida e pelúcida like, eles têm essa característica aqui de mostrar valores de ceratometria, às vezes bastante baixos mesmo, e cilindro costuma ser alto, né? Com o meridiano mais curvo horizontalizado, aqui, exatamente como está sendo mostrado aqui. A ceratometria máxima 46/46, é uma córnea também que ela é fina, mas não é extremamente fina. Então a dúvida é, vamos fazer ou não vamos fazer PRK nesse caso aqui, tá certo? É uma paciente um pouco mais velha,
agora o grau que já está um pouquinho mais aumentado, né? Então é discussão aí, quem operaria, quem não operaria. Muito bem. Agora a próxima discussão é se o anel contribui ou se ele não contribui para estabilizar o ceratocone, tá bom? Então, pós-operatório tardio de anel. Essa é a discussão. Chamando atenção aqui para 2 trabalhos sobre esse tema. Em 2019, o grupo lá do José Alfonso, lá da Espanha, publicou um trabalho falando que o anel contribui sim na estabilização do ceratocone. Então, ele coloca aqui no seu resultado, na sua conclusão, que nas visitas de segmento o paciente, os valores, então, refrativos, né, e de acuidade visual permaneceram, então, estáveis comparados com a visita de 6 meses, tá bom? Então, não teve evolução do ceratocone em 6 meses, né? Então, foi um artigo que deixou a gente bastante feliz de acreditar aí que o anel estabiliza o ceratocone. E neste ano, em 2020, o grupo lá do Dr. Sérgio Quitico publicou, então, um caso falando que não estabiliza, né? Falou que na conclusão desses casos, o implante de anel mostrou ser um ótimo tratamento para reduzir a curvatura corneana e melhorar a acuidade visual, mas ele não estabiliza a doença, tá certo? Principalmente em pacientes jovens, que certamente têm ceratocone mais agressivo. Então, esse é o resultado que foi a conclusão do trabalho aí do grupo lá do Dr. Sérgio Quitico, tá certo? Então, trabalhos falando que estabiliza, trabalhos falando que não estabiliza. Então, aí a gente abre a discussão para os senhores aí, sobre qual é a experiência que os senhores têm, qual é o feeling aí do consultório sobre essa questão de anel estabilizar ou não estabilizar, tá bom? Muito bem, aqui um caso, criança de 12 anos, pai e irmão já fizeram transplantes, então tem uma história familiar bastante forte de ceratocone. Refração do paciente, ele é 20/20 ainda, tá vendo? Lente de contato 20/20, no óculos ele é 20/20, na lente ele é 20/20. Tem uma topografia que ultrapassa os valores ceratométricos aqui de 47 lá, né? Os princípios lá de Rabinovitz, né? Mostrando aqui um ceratocone e também a topografia típica e inequívoca de se tratar um ceratocone. Com a paquimetria aqui um pouquinho embaixo. Então, faremos tratamento cirúrgico, anel crosslink, ou seja, esse paciente, por ter 12 anos de idade, ele já tem um diagnóstico de ceratocone, tá certo? Mas ele não tem uma progressão diagnosticada, né? Né, Fredinho? Fredinho tá aqui, ó, dando a força aqui, ó. Então, nesse caso aqui, a gente tem que tomar alguma atitude, já que existe uma chance grande, né, de progressão do caso, ou a gente vai acompanhar e se por acaso progredir, aí a gente vai fazer a cirurgia, tá bom? Então, esse é o caso a ser discutido. E se a ideia for colocar anel, para poder reduzir a irregularidade, né, tanto da morfologia aqui da topografia, quanto o astigmatismo alto que ele tem, né, será que só anel é suficiente para estabilizar ou faremos anel e crosslinking? Lembrando que o paciente tem 20/20 de visão, né, visão ótima, tá certo? Muito bom, e agora aqui qual é o limite máximo para implantar anel? Então, paciente com cone avançado, baixa visão com óculos, intolerante à lente de contato. Vamos ver aqui, né? O que nós vamos aprontar aqui, ó? Homem de 32 anos, a refração é essa daqui, ó, -7, -2,5 a 115, 20, 50, olha a curvatura, 61/70, né? Então, uma curvatura realmente extremamente alta, né? No início aí da cirurgia do anel, a gente colocava isso aqui como uma contraindicação absoluta e realmente não fazia cirurgia de anel em paciente com uma curvatura que chegasse em 70, né? Mas hoje em dia temos visto colegas aí com ótimos resultados em cones mais avançados, tá certo? Então, pergunta para o olho direito, anel ou temos que partir aí para um DALK, tá bom? Então, essa é a pergunta, o tema, né, é qual é o limite máximo para implantar anel, se existe um limite topográfico para se implantar anel ou não. Se tiver limite de paquimetria, né, o ponto mais fino aqui
vamos imaginar o anel mais fino, ele tem 150 micra, então ele precisaria de uma córnea de 300 micra, né? Então, se você tiver mais de 300 micra de ponto mais fino no túnel, né, você estaria então autorizada a fazer uma tentativa de implante de anel, né? Então essa é a pergunta, tá bom, gente? Então é isso daí, tá adiantando as discussões para a gente já ir pensando e ajudar vocês a formular, porque na hora lá é tudo muito corrido, né? Obrigado, nos encontramos então segunda-feira, tá certo, Fredinho? Tá tudo certo. Então dá um tchau pra galera lá. Tchau! Tchau, pessoal, tchau!